E eu fiquei pensando, né? O pastor Daniel falou comigo na segunda-feira passada, né? Sobre trazer a mensagem hoje. E eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar através da minha vida? Né? E o Senhor me incomodou em o seguinte, né? Eu sei que, de repente, as pessoas da nossa igreja já nos conhecem, já, né, conhecem a minha história, a história da minha família. Mas já que até perguntei ao pastor, né? O programa ele alcança não só lugares do Rio de Janeiro, como também do Brasil, mas também de todo o mundo, às vezes, né? E nessa tarde eu queria compartilhar um pouco da minha história, né? Aquele que já ouviu, né? Mas a palavra ela nunca vai voltar vazia. É verdade. Sempre tem algo novo para a gente ouvir dentro da palavra de Deus. Às vezes a gente escuta um versículo ou outro e a gente sempre ouve algo diferente da parte de Deus. Glória a Deus. Então, para que não fique nas minhas palavras, eu queria convidar você, se você não está com a sua Bíblia, que você ouvisse. Eu vou estar lendo aqui na minha tradução agora, Gênesis capítulo 22. Né? A gente vai ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 3 e depois a gente vai ler do versículo 9 ao versículo 12. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 3 e depois do 9 ao 12. Né? Eu vou ler aqui. Algum tempo depois, pôs Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, reou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. Aí pulando para o versículo 9 vai dizer assim, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo, Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Glória a Deus. Samuel, essa passagem, né, para que você entenda o contexto dessa história, de repente você não conheça muito bem, lá atrás no capítulo 12, Deus ele vai chamar Isaque, ele vai chamar Abraão, né, e dentro de todas as pessoas que viviam na terra naquela época, ele chama Abraão e fala assim para ele, Abraão, eu quero que você saia do meio da tua parentela, da tua terra, que eu vou te enviar para um lugar onde eu lhe mostrarei. E Abraão, ouvindo o chamado de Deus, ele pega, né, todas as suas riquezas, tudo que ele tinha, inclusive a sua esposa, e vai, né, em caminho, em direção àquele lugar prometido. Só que no meio do caminho, né, Deus ele promete a Abraão, ele promete o quê? Olha, de você sairá uma semente, quer dizer, sairá um filho, e desse filho eu farei uma grande nação. Então, ou seja, coisas maravilhosas as suas gerações vão presenciar, vão vivenciar. E só que Abraão nessa época ele tinha 75 anos de idade, presta atenção nisso, 75 anos de idade. E para piorar, sua esposa Sarai, que na época ainda se chamava Sarai, e Abraão se chamava Abrão, né? Ela era estéril. Samuel, o que tem a ver Abrão, Sarai, deserto, Isaque com a sua história? De repente algumas pessoas podem não conhecer, então preste bastante atenção. No ano de 2014 eu me casei, né, com a diaconisa Daniele, que é a esposa do pastor Daniel, que é meu genro. A gente casou e como dois, né, novos, recém-casados, né, eu tinha 25 anos de idade, a Daniele tinha 22 anos de idade. E a gente namorou e noivou por 7 anos, 7 longos anos. E em todas as nossas conversas, quando a gente era noivo, quando a gente era namorado, a gente sempre tinha um assunto. Qual o assunto? A Daniela sempre via falando que queria ser mãe. Tudo dela, não, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, um dia eu vou ser mãe. E eu ali, né? Porque a gente veio de famílias diferentes, né? Eu não tive muita... Um dia, de repente, eu posso contar essa história, né? Que eu não tive muita coisa com meu pai, então... ter um filho, sendo filho, eu não queria que meu filho passasse pelas mesmas coisas que eu passei. Vai prestando bem atenção nisso. Meu Deus. E
no ano de 2014 a gente casou, e no ano de 2015, né, um ano depois, praticamente, a gente casou em abril, acho que em agosto de 2014, se eu não me falha a memória, em julho, a Daniele acordou simplesmente um dia e falou assim: Samuel, eu acho que eu tô grávida. Falei assim: caramba, a Daniele tá grávida. Meu Deus, agora como é que vai ser uma criança? Eu tava desempregado, o estaleiro Mauá tinha acabado de fechar, mais de 7 mil pessoas sendo mandadas embora assim, ó. Em 3 meses, 7 mil pessoas dispensadas do seu trabalho, pessoas com 14 anos de casa. Eu falei: gente, como é que eu vou ter um filho agora? E a gente foi, Daniele fez o exame, né, de sangue, e o resultado só ia sair às 5 horas da tarde. Ela falou assim: não, a gente vai fazer uma ultrassonografia lá, que tinha um nome doido lá. A gente foi lá, conseguiu pagar, fizemos. E quando ela fez o exame, o rapaz fez o exame e falou assim: você não tá grávida. Só o que tem aí são cistos e olha, você tem muito cisto, tá? Se eu fosse você, eu procurava um médico. E a gente saiu dali, a Daniele saiu dali arrasada, chateada, triste. Aí ela começou a se cuidar, começou a procurar ajuda, né? Começou a se inteirar do assunto, porque um ano, né, a gente tentando não, né? A gente estava à vontade e nada. E pulando um pouco no tempo, né, no ano de 2017, já a Daniele estava sendo acompanhada por uma pessoa, né, que falou para ela: ó, você vai começar a tomar tal remédio. Presta bem atenção, irmãos, presta bastante a sua atenção. Ela começou a tomar uns remédios, e se eu não me engano foi numa mesma época, agosto, setembro. Ela começou a tomar, mas eu me lembro que quando chegou no final de outubro, ela chegou pra mim um culto de quarta-feira, eu ia pro culto, ela ia ficar em casa. Ela falou assim, antes de eu sair, ela falou assim: Samuel, eu vou pra outro médico. Eu falei: mas você começou a ir no médico agora, espera um pouco. Ela falou assim: não, eu vou pra outro médico. Eu vou porque não tá dando certo, eu quero engravidar, eu quero, sabe? Eu falei: tá bom. Eu fui pra igreja. Quando chegamos na igreja, quando eu cheguei na igreja, no final do culto, irmão, no final do culto, uma pessoa teve a oportunidade e ela falou assim, no final do culto assim: pô, minha esposa queria um telefone. Aí ele falou: poxa, e agora, como é que eu vou dar esse telefone pra ela? É muito caro. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei: pô. Aí ele falou assim, na mesma hora eu peguei e pedi a Deus assim, eu falei: Senhor, eu queria dar esse telefone a ela. Aí o Senhor falou assim: você tem que pedir a mim. Porque tudo aquilo que é pedido a mim, eu tenho o poder para fazer acontecer. Glória a Deus. Aí eu olhei aquilo e falei: cara, com um telefone, pedir a Deus, eu não entendi na hora. E quando eu fui para casa, o Senhor foi bem claro comigo dentro do meu carro e falou assim: pode procurar médico, telefone, remédio, se interagir, ver vídeo do YouTube. Mas deixa eu te perguntar, qual é o propósito dessa criança nascer? Aí eu olhei assim e falei: caramba, é mesmo. Pra que seu filho vai nascer se você tiver o filho um dia? Pra que a sua esposa quer ficar grávida? Já parou pra pensar? Se ela ficar grávida, a honra vai ser de quem? Vai ser do médico ou minha? Meu Deus, que forte. O que eu quero dizer pra você já nessa tarde é que você entenda o seguinte. Primeira coisa, Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus fez todas essas promessas pra ele. Primeira coisa, não importa o tempo, porque Deus é o dono do tempo. É verdade. Não importa. Ah, Deus me esqueceu, Deus... Não importa. Porque se você estiver no meio de um mundo inteiro como Abraão estava, e o grande detalhe é que ele estava com o coração dele focado em Deus, sempre acreditando que Deus estava com ele, Deus sempre vai estar com você. Não importa a idade que você tem, não importa se você ainda é muito novo e acha que você não vai viver nada, sua vida está só começando. Não importa se você já é velho e grandes coisas que você poderia viver, ainda não viveu, é porque ainda não chegou o tempo, mas Deus está olhando você. E o tempo todo Ele está olhando o quê? A intenção do nosso coração. É verdade, Deus. E eu cheguei em casa naquela noite, eu falei assim: Daniele, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você está querendo ir para outro médico, mas a gente vai fazer outra coisa. A gente vai fazer o quê? Eu falei assim: ó, você não vai para médico nenhum, você vai continuar tomando os remédios que o doutor te passou, e eu vou orar e vou jejuar por 30 dias para Deus dar uma resposta pra gente. Ela falou assim: mas eu vou orar, eu vou jejuar, você vai orar? Eu falei: vou. E assim, uma coisa impossível, ela me obedeceu. Ela me obedeceu naquele dia. Né? A mulher tem costume de ser meio mandona, meio turrona, mas ela me obedeceu. Ela falou assim: tá bom, então eu vou comprar essa briga com você.
E por 30 dias eu fiz o jejum. Por 30 dias eu orei. Irmãos, foram os 30 dias que eu mais assim tive provações. Foram 30 dias onde mais o Senhor falou comigo. Foram 30 dias onde eu estava mais atencioso às coisas de Deus. Foram 30 dias onde eu estava mais à vontade na casa do Senhor. Glória a Deus. Foram 30 dias onde eu tive mais vontade de estar na casa de Deus. E aí terminou o jejum, final de novembro. Isso aconteceu no final de outubro, recapitulando. Final de novembro, né? Aí, Daniela, acabou o jejum? Eu falei, acabou, agora vamos aguardar o que Deus vai querer dizer pra gente. Se é pra gente esperar, se é pra trocar de médico, se é pra gente adotar, se é pra gente parar com essas ideias. Porque a gente sabe que tomar remédio, aquela coisa toda, às vezes pode prejudicar a mulher, pode prejudicar, né, a saúde dela. E eu tava preocupado com isso também. Irmão, no dia 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2017, é até, pra mim é até um pouco complicado porque, né, às vezes a gente acha que Deus não está olhando pra gente, às vezes a gente acha que nada pode acontecer, nada... É Deus. O tempo está fechado e... Meu Deus, Tu és maravilhoso, Deus. Nada vai acontecer na sua vida. Eu me lembro que a Daniela, eu tenho até hoje no meu telefone reservado lá na nuvem, uma foto do Natal, que a gente passou no dia 25. E a gente estava com um olhar assim meio... E eu tirei a foto sorrindo, a Daniela estava meio triste. Porque naquele ano também várias pessoas tinham ficado grávidas, inclusive, né? Várias irmãs da igreja ficando grávidas. E ela triste. E naquele dia, irmão, dia 31 de dezembro de 2017, no dia 30 a gente tinha saído, a gente foi comprar algumas coisas no final de ano, né? O brasileiro tem muito esse costume de comprar roupa passar final de ano, vai para a igreja, vai para algum lugar do seu, né, do seu agrado, com família. E eu não sabia, mas ela tinha comprado um teste de gravidez escondido. E na manhã do dia 31, que foi um domingo, eu não me esqueço nunca, ela me acordou com um urro, falando assim, Samuel, gritou bem alto no meu ouvido. E quando eu levantei, que eu olhei para ela, estava segurando o teste. E esse teste estava dando positivo. Meu Deus. Esse teste estava dando positivo, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito que o Senhor olhou pra gente. Mas o que eu quero dizer pra você, de repente o seu problema não é ter um filho, de repente pode ter mulheres, e se você é mulher, você está assistindo esse programa hoje. Pare para pensar sobre isso. Para que você quer ter um filho hoje? Qual é o propósito? Porque o propósito de Isaac vir a nascer era um plano que Deus tinha na vida dele. E que até hoje esses planos, eles são reais. Tanto que eu estou aqui e você está aí ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Então tudo que vai acontecer na sua vida tem um propósito, tem uma missão. E meu filho está aqui, ó, Eduardo está aqui, é real. Deus. Aleluia. A gente descobriu que a gente estava grávido do Eduardo dia 31 de dezembro de 2017. Oh, maravilha. Aleluia. Olha, Dudu. E até calhou dele estar aqui comigo hoje. E eu sei que ele tem uma missão aqui na Terra. De repente vai ser uma coisa que eu não vou nem ver. Sabe? É uma coisa que de repente eu não vou nem ver. Verdade. Mas existe uma missão, existe um propósito. E assim é na sua vida financeira. Deus lindo. Assim é na sua vida ministerial. Qual é o propósito, irmão, de você querer subir no altar? Qual é o propósito de você querer cantar os louvores no púlpito? Qual é o propósito? O propósito, ele está lá na frente. De repente hoje você não está ouvindo, de repente hoje você não está vendo. Para que você está tocando violão? Para que você está tocando a bateria? Para que você está trazendo a palavra? Tudo na nossa vida, irmão, você que acredita em Deus, tudo na sua vida tem um propósito. Aleluia. É verdade, Deus. Tudo na sua vida tem um propósito. E naquele dia, eu agradeci ao Senhor, eu falei, Senhor, eu entendi agora que toda honra e toda glória tem que ser dada a Ti. Então nessa tarde eu quero convidar você, toda honra e toda glória, você dê ao Senhor. Porque é Ele que vai fazer. E se Ele não fizer, irmão, porque não era o propósito dEle. Aí a gente vai voltar para o texto base. A gente vai voltar para o texto base. Chega uma época, olha só que interessante, chega uma época onde Deus, e você vai entender. Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. E eu continuei a minha vida. Assim como Abraão, seu filho nasceu, foi uma maravilha, teve uns probleminhas lá, porque ele se deitou com a egípcia, mas isso é uma outra história. Isso é uma outra mensagem.
Mas o filho da promessa estava com ele. E quando Deus ele pega Abraão e coloca ele em cima daquele altar e vai sacrificar, e o anjo fala, pare! Você precisa entender uma coisa, eu queria contar uma outra parte da minha história. No ano de 2000 e... eu nem lembro mais. Deixa eu lembrar aqui. Ano de 2021. Mais ou menos março. Abril. Fomos passar aniversário de casamento. Olha só a coincidência, né? Casei dia 21 de abril de 2014. Dia 21 de abril nós estávamos em um lugar, passeando, eu e minha esposa. Eu tava com uma dor de cabeça enorme e veio no meu coração e falou assim, ó, Daniela tá grávida. Eu falei assim, não pode. Daniela tem problema. Para Eduardo nascer foram quase 4 anos tentando. Para que você possa entender, a minha esposa ela passou um período, estava tomando remédio ainda, depois do Eduardo nascer, e tava passando mal, se sentindo mal, porque o anticoncepcional ele mexe com os hormônios da mulher, né? Aí ela foi pro médico, o mesmo médico, ele falou, ó, tem um procedimento que é menos hormonal que vai te fazer menos mal. Então você suspende todos os remédios, quando vem a sua primeira... o seu primeiro ciclo, você volta aqui quando terminar que a gente vai fazer esse procedimento. E isso calhou de ser nessa época do nosso aniversário de casamento. Eu me lembro que a gente estava no quarto e a Daniela falou, pô, você é maluco, pra que você comprou isso? Gastou dinheiro. Eu botei lá o teste, eu mesmo, ela pegou, fez lá, eu botei. A gente foi conversar e olhamos assim, estava num lugar onde dava pra ver a praia, estava olhando assim, um lugar bonito. Aí me deu um flash, falei assim, pô, o teste. Aí quando eu olhei assim, eu olhei pro teste, falei, caramba, Daniela, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha. Aí ela olhou pro teste, ela falou assim, Samuel, eu tô grávida. Eu falei assim, não é possível. Como é que pode você estar grávida? Você tem problema, meu irmão, presta atenção nisso, você tem problema. Presta atenção nisso, irmãos. A Daniela estava grávida. E a Laura, minha filha, não está aqui hoje, já tá na creche. Ela vai fazer 2 anos agora em dezembro. Presta atenção no negócio que eu vou falar para você. Às vezes, irmão, para a gente alcançar um propósito na parte de Deus, pode pegar todos os heróis da fé, todos eles. Moisés, Abraão, Davi, Daniel, todos eles tiveram que passar por algo na presença de Deus. Mas isso não quer dizer que essa situação ela vai permanecer para sempre, porque Daniela ela tinha um problema. Hoje ela não tem mais. Hoje você tem um problema financeiro porque você de repente precisa alcançar algo. Porque é um propósito de Deus nisso. Isso não quer dizer que o seu problema vai continuar para a vida inteira. Amém. E se eu não abrir o olho, pode vir o terceiro. E que Deus me abençoe, se for da vontade dele. Samuel Júnior. O que eu quero dizer para você, nessa tarde, irmão, é que aquilo que aconteceu com você, por quê? Aí você vai falar assim, tá bom, Samuel, mas eu ainda não entendi. Vou continuar a minha história. Daniela grávida da Laura, escolhemos o nome, chá de revelação, fumaça rosa, pô, que legal, casalzinho, a irmãzinha pro Dudu. A gente foi fazer uma ultrassonografia lá, maluca lá, também no seu nome. Aí a gente tá fazendo o exame, que é de costume, né? Fazendo o exame, papapá, e essa gestação acompanhou do início ao fim. Fiz a questão. Início ao fim lá. Aí tô vendo que o médico tá demorando. Eu falei, cara, esse cara tá demorando, irmão. Não é possível. Aí ele pegou, parou, colocou aquele aparelhinho de volta no lugar e falou assim, olha só, pai, mãe, eu preciso contar um negócio pra vocês. Eu tô fazendo o exame aqui, mas eu resolvi parar porque eu avaliei e eu analisei bastante e infelizmente o neném de vocês tem um problema. Tá? Depois de muito tempo eu fui procurar qual era o nome direito, né? Mas o nome era hérnia diafragmática. O que é isso, Samuel? Ela não tinha o diafragma. A minha filha não tinha o diafragma. O estômago dela, ele foi pro plano do coração. Então, ou seja, os 2 órgãos estavam crescendo juntos dentro da barriga da Daniela. Dentro dela, né? Da própria Laura. E quando ele me mostrou no exame, dava para ver o coraçãozinho dela batendo e o estômago aqui, que é tipo uma sombra. E o estômagozinho dela aqui, ele falou assim, olha, vou continuar aqui, que tem outras coisas que eu tenho que avaliar, tá? E quando acabar aqui, vocês já vão lá e vocês já procuram que tem uma cardiologista fetal muito boa. Vocês já agendam com ela para ela ver todos os exames, para ver se ainda dá tempo. Muito tempo depois eu fui analisar que há cirurgia, ainda na barriga da mãe você faz a cirurgia para regular essa situação.
Só que na idade gestacional que a Laura estava, não tinha mais como fazer nada. Ou seja, o neném iria nascer, ele iria morrer ou já nascer morto. Porque o estômago ia subjugar o coraçãozinho dela. Irmãos, aquilo ali foi Aquilo ali pra mim naquele dia foi um balde de água fria. Meu Deus. E eu comecei a perguntar coisas ao médico e ele falou, não, calma, fica calmo. Eu falei, não, doutor, eu vou orar. Eu vou orar porque eu acredito num Deus que é vivo. Glória a Deus. Eu vou orar porque eu acredito num Deus que pode todas as coisas. E naquele dia, eu abaixei minha cabeça assim, ó. Não durou 1 minuto, tá? Mas pra mim foi como se fosse meia hora. Quando eu abaixei a cabeça, ele continuou fazendo o exame. Deus veio bem no meu ouvido e falou assim, ó. Vem cá, você tá pensando que você é melhor do que quem? Tá pensando que você não pode passar por nada? E essas mães que o filho nasceu já infelizmente sem vida? E essas mães que de repente o filho nasceu com alguma especialidade? Só eles que podem de alguma forma passar por isso? Que egoísmo da sua parte. Eu ouvi assim mesmo no meu ouvido. E na mesma hora eu entendi a voz do Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor já me deu meu filho. E o Senhor sabe de todas as coisas. E se for para minha filha morrer, se for para minha filha nascer com algum problema, eu vou amá-la. E eu vou cuidar dela até o dia que for necessário. E nós vamos amá-la muito. Muito. Quando eu fiz isso tudo em pensamento, o médico falou assim, poxa, que engraçado. Aí eu levantei a cabeça, eu olhei para ele, eu falei, o que foi, doutor? Ele, eu tô fazendo um exame aqui, mas eu tô achando estranho porque eu não tô mais conseguindo ver a doença. Eu não tô mais conseguindo ver o problema que o neném tava aqui. Que coisa engraçada. Olha aqui, eu olhei, irmão. Aleluia. Eu não sou maluco. A Daniela também não é doida. A gente viu. Glória a Deus. E quando eu olhei, irmão, tinha um negócio aqui na barriga da minha filha, uma sombra. E o estômago dela estava embaixo e o coração dela estava em cima. Glória a Deus. E o médico falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vai lá fora, toma um cafezinho, pega... Olha ela aí. Aí a Laura aí na tela, tá aí ó, com 2 anos, já se iniciando na arte do jiu-jitsu aí que a gente pratica. Tá aí ó, bênção de Deus na minha vida, irmã do Dudu, né? Tá aí, é real, irmão. Por que eu tô te falando isso? Quando chegou lá, a gente saiu e quando a gente voltou já foi para um outro aparelho. Não, esse aparelho aqui é melhor, vamos para esse aqui. E quando ele fez o exame na mesma posição, irmão, não tinha mais nada. Glória a Deus, Deus é não fiel. tinha mais Aleluia. nada. Minha filha não tem um problema em relação a isso. Em relação a nenhum, se Deus quiser. Samuel, mas por que você está contando toda essa história? Primeiro lugar, quando Deus fez isso com Abraão, jamais Deus queria matar Isaac. Samuel, mas Deus é um Deus de justiça, a gente sabe. De repente, se Abraão desse mole, ele iria até matar Isaac. Sabe por quê, irmão? Porque o tempo todo Deus quer o seu coração. Você tem que entender que você é de Deus. Você tem que entender que toda a sua confiança tem que estar em Deus. Porque a partir do momento que você passa a confiar em outras coisas, a sua vida ela vai parar e ela para. Por quê? Porque Isaac já era grande, então Abraão está vivendo a sua vida assim, ó. Mas Deus fez isso para ele entender. Olha só, e aí, o seu coração ele está onde? Aleluia. Seu coração está no seu dinheiro? Seu coração está no seu cargo? Meu Deus. Seu coração está na sua força? Ou seu coração está em mim, porque eu posso fazer todas as coisas? Aleluia. Porque eu te dei o seu primeiro filho, foi assim que Deus fez comigo. E se eu quiser, eu não vou dar essa. Porque você vai ter que viver com isso, que é o meu propósito, você passar por isso. Então nessa tarde eu quero profetizar sobre a sua vida. Oh, maravilha. Porque sabe por quê? Deus. Porque naquele dia aconteceu uma coisa muito interessante também. Quando o médico terminou o exame, ele falou assim, ó, realmente a sua filha não tem problema nenhum. Eu falei, glória a Deus, doutor. Ele falou assim, poxa, o que um café e uma oração não podem fazer? Eu quero que você entenda, irmão, que tudo na vida tem um propósito. Quem não me diz que aquele médico, de repente, não chegou em casa, ele ficou pensativo, e a sua esposa não falou pra ele assim, o que houve, amor? Olha, aconteceu um negócio estranho hoje. Eu fiz uma ultra numa menina, eu tenho 25 anos de profissão, 20 anos de profissão, e eu vi a doença e a doença sumiu. E eu tenho pra mim que aquele pessoal era evangélico. Eu tô achando que esse negócio de Deus é de verdade mesmo. Vamos procurar uma igreja hoje? Vamos procurar uma igreja domingo pra gente poder ir? Aleluia. Que eu acho que isso é real. Tá Aleluia. entendendo, irmão? Como tem um propósito? Mas isso aconteceu, eu não sei, irmão, mas não cabe a mim, cabe a Deus.
Porque Ele é o Deus, Ele que sabe todas as coisas. O que eu quero profetizar e te incentivar nessa tarde é que se você está passando por alguma coisa, é um propósito da parte de Deus que você viva Glória a isso. Deus. Porque atrás disso tem um propósito, tem uma verdade, missão Senhor. e tem coisas maravilhosas acontecendo por trás disso. Eu creio. Eu creio. Você crê, meu amor? Amém. Amém. Ele crê. Então nessa tarde eu queria que você ficasse com essa palavra, você bem rápido. Eu quero que você entenda o seguinte, que tudo, como eu falei no início, às vezes são coisas que você não vai nem identificar, não vai nem enxergar agora. Mas continuando a leitura, no versículo 16 do capítulo 22, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos da areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Então nessa tarde, faça o que o Senhor está falando para você. É Deus. Assim como eu vivi experiências na minha vida, não só essas, como outras também, que eu só tenho a agradecer a Deus. Se os irmãos soubessem como é que está a minha vida hoje, você ia falar assim: essa, mas você não está contando essa palavra assim não. Mas eu tenho que acreditar, irmão, porque acima de mim tem um Deus. Não ache você que não tem um problema. Não ache que minha vida é perfeita, não. Eu tenho tantos problemas quanto você, mas eu quero te incentivar nessa tarde a que você olhe para o céu onde você estiver agora. Ou quando você puder, você olhe e agradeça a Deus por mais um dia. Porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer através da sua vida. Ele tem coisas maravilhosas para fazer através da sua família. Mas você tem que se lembrar sempre disso. Para tudo há um propósito. Para tudo que Deus faz, Deus sempre vai levar você para fazer coisas. Porque atrás de nós existe todo um mover. E é um mover que vem do trono da parte dele. Então fica com essa palavra essa tarde. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Pastor, eu queria orar. Posso? Amém, pode. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Se é parte financeira, se é um milagre que você precisa viver. Mas você precisa entender isso, irmão. Que Deus, Ele só vai fazer quando Ele vê que você está dentro do propósito. É uma bênção financeira, ela vai chegar. Porque a partir dessa bênção que você vai receber, você vai incentivar outras pessoas a procurarem a Deus. Porque quando você procurou, Deus te deu. E Ele vai sempre te dar, irmão, aquilo que você precisa. Fique tranquilo. E você nunca vai passar nada que você não possa suportar. Então onde você estiver agora, feche os seus olhos. Porque milagres são reais. Eu estou tocando num milagre real aqui agora. É real. Ele é real, não é mentira. Minha esposa está lá, a gente pode botar os exames. Ovário policisto. Não sei quantos ovários, não sei quantos cistos no ovário. Tá aqui, ó, o cisto, ó. Aqui o cisto aqui, ó. Dificuldade. Todo mundo falou que não ia dar. Minha filha nascer doente, está lá, ó. Deus fez com que não acontecesse, mas Deus sabe todas as coisas. Todas as coisas. Amém? Amém. Então vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, estamos aqui nessa tarde.